Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Eva e estou aqui mais uma vez com vocês nesse projeto Estudar Juntos, discutindo temas importantes para o Enem, não é? Um preparatório para vocês para o Enem. Espero que estejam todos bem para a gente começar a primeira parte dessa nossa conversa, que o tema dela vai ser Revolução Russa. Bem, a Revolução Russa, assim como a Revolução Francesa, é um tema vasto, com uma bibliografia ampla, e que essa bibliografia, em alguns momentos, ela chega até, inclusive, a ser um pouco conflituosa, né? Você tem autores que falam determinadas coisas sobre um acontecimento, o exemplo do Domingo Sangrento, né? Sobre os números de mortos. Você tem autores que falam um número, outros autores que falam outro, mas assim, é importante a gente entender que existiram fatos históricos que marcaram a Revolução Russa que não dá para questionar a existência desses fatos. O que vai se modificar são as interpretações sobre ele, né? Bem, mais uma vez aquela perguntinha que é importante a gente se fazer antes de estudar qualquer coisa, né? Por que estudar a Revolução Russa? A Revolução Russa, ela vai ser um acontecimento extremamente importante, um dos principais acontecimentos do século XX. Ela vai, inclusive, ecoar durante quase todo o século XX, a história política do mundo, não só do mundo ocidental, mas também de parte do mundo oriental. Ela vai ampliar também essas noções de direito, que depois, mais lá na frente, né, vão ser incluídas na Carta da ONU, que, com a inclusão dos direitos sociais. Então, assim, a Revolução Francesa, ela vai contribuir, colaborar com uma noção de cidadania, né, uma noção de direitos políticos que até então eram controlados ou limitados. E a Revolução Russa, assim como todas aquelas teorias sociais do Marx e do Engels e do anarquismo também, com Proudhon, Kropotkin, elas vão contribuir para a criação de uma noção de direitos sociais. Bem, até os dias atuais, a Revolução Russa ela é evocada em vários momentos nas discussões políticas, digamos assim. Então, se você para invalidar determinado pensamento, né, para se invalidar, por exemplo, experiências do socialismo, né, da parte prática dessas teorias socialistas, aí muita gente acaba se utilizando da Revolução Russa, né, evocando a Revolução Russa para invalidar ou para validar esse pensamento. Então, assim, mais importante nessas discussões é você saber do que você está falando, né, o que é essa Revolução Russa, o que foi, o que aconteceu de fato, não é? Bem, para entender a Revolução Russa, é importante entender, mais uma vez, essa Rússia pré-revolucionária, não é? Como que ela estava configurada antes da Revolução. Lembrando que tem alguns autores que não falam da Revolução Russa, eles falam de revoluções russas, que elas aconteceram em vários momentos e foram várias revoluções. Nessa primeira parte aqui da nossa aula, nós vamos discutir, por exemplo, até um pouquinho depois de 1905, que é também considerado uma dessas facetas dessas revoluções russas. Bem, aqui essas imagens que vocês estão vendo são as imagens do czar, o Nicolau, que era da dinastia Romanov, não é? Essa primeira imagem aqui é ele e a czarina Alexandra, que era alemã. É, o, o Nicolau ele vai assumir o poder depois da morte do Alexandre III, e assim, ele vai assumir o trono, vai ser coroado, melhor dizendo, em 1896. Ele vai ser coroado muito jovem, com 26 anos de idade, e existia toda uma preocupação, existem alguns relatos que falam que ele não, ele não gostaria de assumir, que ele não se sentia preparado para isso. Então, em alguns momentos, ele vai se mostrar um monarca bastante teimoso, reluzente, relutante em determinados temas, talvez até um pouco de reflexo dessa falta de preparo, porque de fato eles não estavam preparados. O pai dele, ele vai morrer muito jovem, assim, ele tinha 49 anos, então eles acreditavam que ele ainda ia governar durante muito mais tempo. Eu vou botar um trechinho aqui, porque existem algumas imagens da família, não é? Muito bem retratadas,
imagens. Essas imagens aqui são imagens do dia da coroação, imagem dele, da dinastia. A coroação ela foi marcada por muito festejo, né? Muita gente, foram chamados também, foi chamada a população para essa comemoração próxima dele. Só que em meio a essa festa de comemoração, teve uma tragédia que ficou, inclusive, marcado logo como uma espécie, o início, né? O início do governo dele já é marcado por uma tragédia. Foram vários camponeses, principalmente os camponeses do campo de Frodica, que eles vão para essa festividade, estavam sendo distribuídos brindes, pães, e aí isso vai atrair a atenção de um grande número de pessoas. E até chegou um momento em que isso foi incontrolável, né? Os guardas conseguiram controlar aquela multidão. E aí muitas pessoas morreram, inclusive pisoteadas. E aí foi realmente uma marca triste para o início do governo dele. Bem, a Rússia é um imenso, né? Você tem aqui uma extensão de níveis continentais, a incorporação de diferentes povos. Então, você tem uma Rússia que é composta por povos de diferentes origens e religiões, estabelecidos em um vasto território que compreendia parte da Europa e da Ásia. Inclusive, essa questão de você ter uma imensa concha de retalhos, né, com diferentes povos, com diferentes culturas, isso vai influenciar, de alguma forma, depois, no recrutamento no recrutamento dos camponeses para as tropas, né? Porque a noção de patriotismo, né? Dessa identidade, ela não existia. Bem, como você tinha um poder que era autocrático, era o poder concentrado nas mãos do Nicolau II, né? O Nicolau II ele era também bastante autoritário e controlador nessas críticas que eram direcionadas a ele. Ele montou, ou melhor, existia uma polícia política que era a Okhrana. A Okhrana existia inclusive antes dele, desde a da época lá do pai dele, foi criado em 1881, para vocês terem uma ideia. Era um departamento de polícia, era uma espécie de polícia secreta, né, que ia investigava os opositores do czar, executava, um negócio assim bem cruel que infelizmente ele vai, a ideia de uma polícia política, né, a concepção, essa identidade, ela vai ficar ainda por um bom tempo. Bem, o czarismo ele era apoiado pela Igreja Ortodoxa da Rússia, em que o chefe máximo era o próprio Nicolau II, né? O Nicolau ele era apoiado também por uma nobreza rural, e tinha a burocracia como uma espécie de ferramenta até de controle. Seguindo aqui. A Rússia, não tem como você falar dessa Rússia pré-revolucionária sem entender ela como uma Rússia que era predominantemente camponesa. Então você tem uma concentração fundiária gigantesca na mão de nobres proprietários, que eram chamados de boiados, e por outro lado você tem 80% da população vivendo no campo, que eram camponeses, também conhecidos como mujiques. Eles eram explorados de uma maneira semi-feudal, não é? É importante, teve um marco na história desses mujiques, aqui é uma outra imagem que eu esqueci de mostrar, que são imagens de boiardos, né? Vocês conseguem perceber as diferenças desses grupos, né? O requinte, a riqueza, a nobreza do czar, aquela que o cercava, né, o palácio, o palácio de inverno é um negócio assim suntuoso. Mas voltando aqui à questão dos camponeses, né? Existe um marco na história desses camponeses que foi o fim formal da servidão em 1861. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, você está falando aqui do século XIX, segunda metade do século XIX, e os camponeses da Rússia ainda estavam vivendo
aquele modo de produção tipicamente feudal. E aí foi preciso, em 1861, acabar com a servidão. Só que essa servidão ela vai ser acabada de uma maneira um tanto quanto desvantajosa. Desvantajosa não, né? Porque, enfim, sempre é bom, imagine, sair da servidão. Mas, apesar de saírem da servidão, eles vão ser obrigados a pagar indenizações para os seus senhores. Olha só que absurdo. Então, assim, ele ganha a liberdade, mas ao mesmo tempo eles vão ficar devendo esses senhores. Então, a gente não pode falar de uma emancipação que é completa, né? A gente está falando de uma emancipação relativa desses camponeses. Existe um historiador chamado Richard Pipes que ele faz uma definição muito legal sobre esse homem do campo, né? Como que vivia, como que pensava esse homem do campo. E aí ele divide, esse homem do campo girava em torno de três elementos principais que vão dar sentido à sua própria existência. A casa, a aldeia e a comuna. Ó, a casa, você vivia família, está falando basicamente da organização familiar, em que as famílias russas camponesas, né, eram de 6 a 10 pessoas, e dentro dessas casas existia também esse cunho, digamos que centralista, não é? Meio que patriarcal, existia o chefe da família, o Bolshak, ele era uma espécie de autoridade total dentro da família. E quando ele morria, a terra que era comum era dividida. Isso fazia com que houvesse uma espécie de descontinuidade. As aldeias elas ficavam em fluxo permanente. Não esses camponeses aqui, não é, dentro dessas famílias, eles não tinham propriedade privada, exceto os bens de uso pessoal. Porque é como se tudo que pertencesse àquela família, quem tinha o controle era o Bolshak, era o chefe da família. Aí, o segundo elemento que o Pipes coloca para a gente são as aldeias. Eram aglomerações de casebres. O chefe da aldeia ele era indicado por membros do governo, o que, por seu turno, gerava uma certa instabilidade e desestruturação, né? Mas, assim, existia um sentido de comunidade muito forte dentro dessas aldeias. E, por fim, ele fala dos comunas. As comunas são associações de camponeses que recebiam uma porção de terra. Então, assim, a comuna ela repartia a terra que possuía em várias faixas. Todas as questões da comuna eram discutidas em assembleia e assim, essas assembleias elas eram compostas pelos chefes das famílias. Tem um outro historiador, que eu esqueci o nome dele, que ele vai falar da importância dessa experiência camponesa, com a autogestão, com a assembleia, não é? Com as discussões coletivas e decisões coletivas, de como isso mais lá na frente, não é? Lá em 1917, vai ser importante para os rumos da própria Revolução Russa, porque ele já tinha uma experiência de coletividade, né, de decidir as coisas de uma maneira mais coletiva. Aí não preciso nem dizer para vocês que, obviamente, a grande maioria dessa população camponesa ela era analfabeta. Bem, além do fato de ser uma Rússia extremamente camponesa, a indústria russa, o processo de industrialização na Rússia, ele vai começar de forma meio que tardia. Então, enquanto os outros países da Europa já estavam se industrializando há um bom tempo, a economia russa, ela meio que engatinhava ainda nessa segunda metade do século XIX. Então, assim, 1860 a 1880 se caracterizava pela existência de formas adiantadas de capitalismo misturadas com os velhos elementos de uma agricultura atrasada. Então, assim, o processo de industrialização ainda não estava em seu pleno desenvolvimento. Só que ele, claro, né, ele começa a se acelerar e acontecer de uma maneira muito intensa. Ah, principalmente o pai do Nicolau II, né? Ele começa a investir muito começa a investir na criação de
de ferrovias, ele também vai se dedicar à exploração do petróleo, mas melhor dizendo, a industrialização na Rússia, ela vai se expandir principalmente depois do Nicolau II, porque ele vai permitir a entrada de capitais estrangeiros. Isso vai fortalecer o processo de industrialização na Rússia. Só que assim, ao mesmo tempo que fortalece o processo de industrialização, faz com que essa industrialização ela seja completamente dependente do capital estrangeiro. Havia uma espécie de concentração industrial também em alguns polos específicos, principalmente São Petersburgo, Moscou, e a mão de obra que trabalhava nessas fábricas era principalmente uma mão de obra camponesa. É, Alguns historiadores, inclusive, colocam que algumas dessas fábricas elas se instalavam no campo por essa proximidade com os camponeses, né, por ter um grande número de mão de obra, e isso, enfim, facilitava para que essa mão de obra fosse mais explorada. É correto dizer, por exemplo, que a jornada de trabalho desses operários, elas eram extremamente pesadas, elas iam de 12 a 14 horas por dia. Então, assim, bem é, é uma massa que vai começar a ficar descontente também. Um outro elemento que marca essa Rússia pré-revolucionária é a guerra com o Japão, que vai de 1904 até 1905. É uma disputa principalmente pelo controle da Manchúria, do Porto de Arthur. O Japão possuía um exército moderno, enquanto as forças russas eram obsoletas. A guerra, a consequência principal dela é que ela vai agravar a situação econômica da Rússia. Ó, a Rússia, o que aconteceu, né? Que guerra é essa do nada, para lugar nenhum? Bem, é uma guerra imperialista, uma disputa imperialista. Os japoneses, eles queriam o domínio sobre parte da China, não é? Sobre essa região lá de Porto de Arthur, e os russos da mesma forma. E aí o que vai acontecer? Eles vão firmar acordos, né? O Japão, eles vão contar com o apoio da França e dos Estados Unidos, e aí justamente esses apoios que eles receberam da França e dos Estados Unidos que vão fazer com que eles tivessem uma certa confiança desse governo japonês para investir contra os russos que estavam lá no Porto de Arthur. Então, assim, eles vão, no dia 8 de fevereiro de 1904, atacar os russos que estavam nessa base naval. Organizaram um ataque surpresa justamente para evitar que tivesse uma resistência muito forte, não é? Bem, essa guerra entre, ó, voltando, né? É, o Nicolau, ele vai ficar sabendo depois, né, do ataque que as suas tropas sofreram, e ele vai ficar meio que perdido em um primeiro momento, porque eles foram atacados e assim, o Japão atacou, mas sem fazer uma declaração formal de guerra, o que era um negócio absurdo, não é? Mas os japoneses, eles não fizeram essa declaração formal de guerra justamente de uma forma estratégica, né? Eu vou pegar eles de surpresa, eu vou atacar de surpresa. E é o que vai acontecer, vai realmente pegar eles de surpresa. É, é interessante lembrar que eu coloquei, inclusive coloquei aqui, né, que esse exército, o Japão, um país que já vinha de um processo de modernização, né, e esse processo de modernização ele estava refletido também no seu exército, que era um exército moderno, com táticas e armamentos que eram mais adequados, enquanto a Rússia ainda possuía táticas e armas consideradas atrasadas em relação a essas dos japoneses. Ó, mas o que que essa guerra em especial, o que que ela tem a ver com a Revolução Russa? Porque a guerra, como ela vai agravar a situação econômica e social da Rússia, isso vai fazer com que o cenário russo ele fique mais propício ainda para o desencadeamento de manifestações, de mobilizações, porque é um efeito dominó, né? Você tira pessoas do campo para ir para uma guerra, tira pessoas do campo, então deixa de se produz menos, você tem menos alimentos tem mais pessoas passando fome, mais pessoas passando fome, mais pessoas revoltadas. Então, assim, é um efeito em cascata até.
essa charge aqui ela é um pouco representativa de como a sociedade russa estava sendo explorada. Aqui embaixo você tem a sociedade, em especial os camponeses, né? Aí você tem o czar, é um representante da Igreja Ortodoxa aqui, e aqui um representante dessa força militar repressiva que era utilizada pelo czar. Então você tem uma crise de abastecimento, inflações, greves. Isso vai levar até o acontecimento que ficou conhecido como Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento era uma passeata, uma manifestação pacífica, organizada por um padre, o padre Gapon, e aí assim, eles estavam se dirigindo até o Palácio de Inverno para pedir melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e, inclusive eles tinham autorização para essa manifestação, só que eles tinham um limite até onde eles poderiam ir, e aí o que se conta, não é? Eu acho que inclusive é o Pepys que coloca, que essa população ela vai ser empurrada. As pessoas que estavam na frente da manifestação, como era muita gente, não é? Eles começam a ser empurrados para frente, empurrados na direção desse exército imperial. E aí chegou um momento em que eles cruzaram uma linha de distância em que os policiais começaram a atirar. Essa é uma animação. Olha, essas são imagens. В стране нарастала социальная напряженность. В июле 1904 года эсеровским террористом Сазоновым был убит сторонник маленькой победоносной войны Плеве. Священник Георгий Гапон организовал 9 января 1905 года шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу с тем, чтобы вручить царю петицию. Демонстрация была расстреляна. El 9 de enero, 140.000 obreros con sus familias, dirigidos por un cura, marchan pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia del zar. Señor, hemos venido ante ti, buscamos justicia y protección, sufrimos una gran pobreza, estamos oprimidos y agobiados con trabajos que superan nuestra fuerza. El despotismo y el gobierno arbitrario nos están estrangulando. Señor, nuestra fuerza se está agotando. Nuestra paciencia ha llegado al límite. Ha llegado el terrible momento en que es mejor morir que continuar sufriendo un tormento intolerable. El zar recibió la manifestación con una masacre. Aquel domingo sangriento fue el inicio de la revolución que duraría todo um ano. É isso. Bem, além do Domingo Sangrento, um outro episódio também que se popularizou, principalmente graças ao filme do Eisenstein, que é o Encouraçado Potemkin, também um outro acontecimento que é essa rebelião de marinheiros. É que eu tenho um trechinho. Na verdade, é um trechinho é um convite para uma série música e cinema, mas que são trechos do filme que eu acho legal.
para criar os mas, ó, a rebelião dos marinheiros aconteceu porque eles também já estavam saturados, eles também já não aguentavam mais. Então, comida estragada que ofereciam para eles, sabe? Carne podre, carne com bicho e tudo. E, além disso, essa pressão para que eles fossem para essa guerra com o Japão, que para eles não fazia sentido nenhum. Então, dentro do grupo desses marinheiros existiam alguns revolucionários, e aí você tem a presença já dessas ideias, não é, de oposição ao czarismo. Bem, então, 1905 é considerado como um ensaio geral, nas palavras do Lenin, notável convergência de movimentos sociais, e aí quem fala para a gente é o Daniel Arão. O Daniel Arão, ele diz o seguinte, que os operários protagonizaram 3 grandes ondas de greves políticas, né, porque depois do Domingo Sangrento, vários movimentos vão pipocar na Rússia, influenciados pelo que aconteceu, né, encolerados pelo que aconteceu. Então, fevereiro, maio e setembro foram momentos bastante marcantes nesse sentido. A gente tem o surgimento do Soviet de Moscou, que era uma espécie de conselho de deputados operários, que a gente vai discutir melhor esses sovietes na próxima aula. Os movimentos exigiam melhores condições de vida e trabalho, derrubada da autocracia e eleição de uma Assembleia Constituinte. E aí o que vai acontecer? Em 1905, o Nicolau II, ele vai, diante de todas essas mobilizações e pressões, ele vai assinar um acordo de paz com o Japão e ele prometeu a convocação de um parlamento, que ficou conhecido como Duma, não é? E garantiu a legalização de sindicatos e partidos políticos. Aí a gente tem a presença dos partidos políticos, né? Os partidos russos, eles já existiam desde período anterior, né, desde o século anterior. Só que assim, o que acontecia é que rolava muito perseguição a esses partidos, então eles ficavam na ilegalidade, mas mesmo na ilegalidade, à margem da lei, eles ficavam se articulando. Existiam 2 partidos que eram mais expressivos, né, naquele momento, né? Você tem o Partido Socialista Revolucionário, que ele vem de outras experiências anteriores a 1902, inclusive eles eram taxados como os mais radicais, entre outras coisas, eles exigiam o fim da propriedade privada da terra, a transferência das mesmas para as comunas e eram dedicados ao terror político. Aí quando fala em terror político, pensem, por exemplo, que eles chegaram ao cúmulo de matar o ministro da Educação, não é? Então era esse tipo de prática política que eles faziam. O outro partido opositor a esse era o Partido Operário Social Democrata Russo, que ele foi fundado em 1898. O objetivo principal dele era unir as várias organizações revolucionárias, e eles seguiam um programa que era baseado nas ideias do Marx e do Engels. Assim, em 1903, a gente vai ter justamente a divisão desse Partido Operário Social-Democrata em 2 grandes grupos, que vão ser os bolcheviques e os mencheviques. Existiam algumas diferenças entre eles, né? Os mencheviques eram a minoria e os bolcheviques a maioria. O líder dos mencheviques era o Martov, e os líderes dos bolcheviques era o Lenin. Quem era considerado membro do partido? Aquele que se inscreve e paga as cotas. E já para os bolcheviques, quem era considerado membro era aquele revolucionário profissional, era aquela pessoa que acreditava de fato na revolução, o ativista escolhido por sua determinação e participação na causa, sem necessariamente a pessoa precisar pagar, não é? Deve implantar-se a ditadura do proletariado? Os mencheviques acreditavam que não, que deve se apostar na democracia, especialmente nessa democracia burguesa, para só depois você entrar no processo da revolução, né? Os bolcheviques acreditavam que sim, que é a fase necessária da revolução, que para que a revolução acontecesse de fato, ela precisava passar por esse período de ditadura do proletariado, não é? Quais eram as principais regras de funcionamento do partido? Para os mencheviques não existiam regras rígidas a serem seguidas. Para os bolcheviques existia um centralismo democrático, a ideia de regras muito bem específicas, muito bem delimitadas do que poderia e do que não poderia se fazer dentro do partido. Qual o papel dos camponeses? Para os mencheviques, eles deveriam ficar aguardando, não é? Os bolcheviques acreditavam que
só a partir da unificação do proletariado com os camponeses é que, de fato, você teria uma força política para derrotar o czarismo. Qual o momento em que se daria a revolução na Rússia? Os mencheviques acreditavam que seria um processo longo, um processo demorado, e os bolcheviques acreditavam que não podia demorar, né? Que a revolução deveria ser feita naquele momento. Justamente, aí entra nesse segundo ponto aqui, justamente pelo fato de que a Rússia era o elo mais frágil desse sistema capitalista, dela ainda não está completamente industrializada, ponto que para os mencheviques era o contrário, né? Ela precisava primeiro se industrializar para só então pensar no socialismo. Bem, aqui você tem uma imagem do Lenin, outra imagem do Martov, então menchevique e bolchevique. Bem, gente, por hoje é só. Estudem. Na próxima aula a gente continua com esse tema, né? Nós vamos para 1917 e algumas questões também, como que isso pode aparecer em provas, tá bom? Beijo para vocês, fiquem na paz.